Olá, pessoal. Vamos fazer mais uma leitura. Escolha a sua opção. Essa leitura é válida também para o momento que você chegar nesse vídeo, uma leitura atemporal. Então, escolha opção número 1, coração de sodalita. Número 2, a pedra ônix. Número 3, a drusinha de ametista. Se você precisar de mais tempo, pause o vídeo. Vou repetir as opções. Coração de sodalita número 1, pedra ônix número 2 e a drusa de ametista, opção número 3. Então, vamos iniciar aqui com o coração. Vamos ter uma mensagem inicial com esse oráculo. Opção número 1. Eu sou forte, valente e corajoso. Dê partida na sua coragem. Então, aqui fala que alguns de vocês precisam, tomar coragem, aqui criar um impulso, fazer algo. Então, é como se fosse parta para a ação, né? Então, tome para você essas palavras de motivação, de força, né? Dizendo que você aí é forte, valente e corajoso para poder enfrentar qualquer situação, né? Muitas das vezes nós nos sabotamos, sabendo que temos coisas a fazer e ficamos ali empurrando com a barriga, não tomamos atitude. Então é uma carta que vem pedindo para vocês atitude. Vamos com o tarô. Mais informações. As cartas viradas aqui. A torre. Oito de copas. Cavaleiro de paus. Aqui já fala muita coisa. 10 de espadas. Vamos começar por aqui, pessoal. Então, muitos de vocês, podem ver as voltas com situações que vocês precisam deixar para trás, terminar, ir em busca de novos espaços, novas conquistas. Aqui está falando de um ciclo extremamente difícil, né? E a carta, muitos de vocês já podem estar aí passando por esse processo, de ter finalizado algo, e outros estão se encaminhando para esse término, É algo que consumiu muito de vocês, que talvez tenha podado as asas de vocês, mas que precisa agora chegar ao fim, que não tem mais como continuar nessa situação, Então aqui alguns vão fazer essa prática, ou já fizeram, e outros é algo que não tem mais como prorrogar, algo que está na iminência de acontecer. Então, por isso que pede força para você que já fez, Muitos aqui vão estar reconstruindo algo, começando aí talvez do zero, e outros coragem para fazer, Então, a gente abre essa leitura falando muito dessa questão do ir, do agir, do fazer algo, Aqui nós temos o cavaleiro, nessa primeira carta inicial do oráculo, e também o cavaleiro de paus, que é aquele, um destemido, que ele não teme galgar por caminhos
desconhecidos. Ele é o cavaleiro aventureiro, né? Ele segue muito o fogo da intuição, né? A gente fala de um cavaleiro de paus, então é um cavaleiro intuitivo, é um cavaleiro aventureiro, mas é como se vocês fossem despertar de um ímpeto, né? Algo que talvez em sua natureza racional vocês não fizessem, mas que, sabe aquela coisa assim, que um dia eu acordei e fiz, um dia eu acordei e não, e dei esse passo tão necessário. Então aqui fala de coisas que serão deixadas para trás, términos e novos começos, né? A leitura é geral, gente, então adapta a situação de vocês. Lógico que são muitas energias e não falará para todos, né? Então, aguarde o resto da mensagem ou escolha outra opção. Cavaleiro de Ouros, 7 de Espadas, 5 de Copas, o Louco. Aqui, né, muitos de vocês deram o seu melhor, acreditaram em algo, foram de coração aberto, coração puro e foram acontecendo aí no meio do caminho decepções, intrigas, coisas estranhas aconteceram, né? Então a gente pode estar se referindo tanto ao assunto anterior como uma nova situação para alguns, né? Então aqui fala de alguns que doaram, que deram o seu melhor e que foram de certa forma magoados, injustiçados, trapacearam com vocês, né? Então vocês querem realmente se libertar, né, de todo esse passado, de toda essa angústia, né, de toda essa mágoa que deixaram no coração de vocês, mas que não pertence a vocês, né? Então eu vejo pessoas aqui com um coração bom, mas que foram muito injustiçadas, magoadas, entristecidas, né? Deram o seu melhor. E aqui a gente pode falar tanto de vida material, né? Como a gente pode também estar falando de relacionamentos, relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, né? Então, foi uma fase muito dolorosa, né? Para alguns podem ter durado aí alguns anos. A lua, a força, a justiça, 7 de ouros, que fala, né, que alguns de vocês ainda temem, né? Ainda temem o que vem pela frente, as coisas que vocês terão que enfrentar, né? Como se situar diante das situações que vão se apresentar, né? Como organizar tudo isso, né? Refazer a vida. Alguns realmente estão aqui refazendo a vida, mas a carta da força vem aqui falando que você tem essa coragem dentro de você, você tem essa força, né? Por mais que você sinta agora pequeno, fraco, desgastado, né? Porque você vai conseguir extrair essa força de dentro de você. A justiça será feita, né? Mesmo que você demore, você vai colher seus frutos bons, aquilo que você se dedicou de tanto coração, né? Então eu vejo alguns de vocês se estabelecendo realmente em breve, apesar desse momento aí duvidoso, né? A lua é uma carta que traz essa dúvida, essa insegurança, mas a força vem ao lado, falando que vocês vão estar se levantando, se erguendo e que vão ver justiça na vida de vocês, né? Vão colher os frutos ou vão resgatar frutos, coisas que podem ter tirado de vocês. Então não percam a fé, né? Não percam a esperança de recuperar, de reaver algo, né? Aqui está me vindo também a questão de uma casa. Para alguns de vocês,
podem estar na questão de justiça com casa, residência, algum tipo de bem que vocês queiram recuperar, tá? E a resposta aqui é muito, muito positiva. Vamos finalizar aqui com uma mensagem do baralho cigano. Opção do coração de Sodalita. Trevo, o parque e o cavaleiro. Aqui fala de boa sorte, de encontrar pessoas que podem ajudar você, pessoas na sociedade, pessoas que vão fazer parte do seu ciclo social. Então eu vejo a chegada de uma pessoa importante que pode aí estender a mão para vocês em todo esse processo que vocês têm passado, né? Para alguns aqui pode ser a figura aí de uma pessoa que possa intervir nessa situação, de ajudar vocês a se erguer, pode ser até um advogado, para outros pode ser realmente na figura de um amigo, né? Então aqui pede que vocês estejam atentos, né? A pessoas que se aproximarem, a pessoas que quiserem dar a mão a vocês, oferecer algum tipo de ajuda, porque eu vejo essa situação aqui, tá? Ou se vocês estão se sentindo aí solitários, sem saber como organizar a vida, vem uma pessoa, tá? De boa fé, uma pessoa de boa índole, que vai poder estender a mão e ajudar vocês. Então é isso, pessoal do Coração de Sodalita. Espero ter ajudado. Não deixe de curtir o vídeo. Se gostar da minha energia, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e gratidão a todos. Vamos lá, pessoal que escolheu a pedra ônix, uma mensagem importante para o seu momento. Vou mostrar primeiro com o oráculo. Uma mensagem inicial, uma palavra. Essas pessoas que chegaram até aqui nesse vídeo. Aceite isso. Aceite a sua majestade. Aceite que você tem poder. Aceite que você tem valor. Aceite a sua preciosidade, né? Então, aqui fala de algo como se levantar a sua autoestima. Aceite que você é uma pessoa de valor, uma pessoa preciosa. Então vamos ver mais informações com o tarô. Nove de copas. Aqui fala de realizações, abundância. 8 de ouros, 7 de ouros, 9 de espadas. Aqui fala de algo que você tem se dedicado, de busca por resultados, de trabalho duro. Aqui eu vejo pessoas que têm se esforçado bastante e que talvez sintam que não foram ainda devidamente reconhecidas, que todo o seu valor, toda a sua dedicação ainda não foi exatamente valorizada, né? Então são pessoas que têm trabalhado bastante. Talvez você ainda não tenha chegado aí no seu 9 de copas, na sua satisfação, né? Há aqui uma preocupação. Vejo preocupação em alguns de vocês. Talvez vocês aguardem algum tipo de resposta, né? Aqui alguns de vocês estão aguardando uma resposta favorável e estão aí com a mente muito cansada,
Alguns nem têm dormido direito por causa disso, né? Para alguns outros aqui pode ser uma aprovação. Você espera o resultado de uma aprovação, uma promoção também, né? Muitos de vocês têm se dedicado e estão aguardando alguma coisa que tem deixado o coração de vocês aflito, né? Mas é o que a espiritualidade diz e abre aqui para vocês, né? Fala que vocês têm valor, aceite a sua majestade, reconheça, abraça essa energia, né? Essa energia de luz, essa energia de poder, né? Então, talvez alguns de vocês estão precisando aí melhorar um pouco essa vibração de energia, porque falta, né, vocês acreditarem que vocês podem realizar isso, conquistar isso. Talvez esteja faltando essa força interior, né? Então pede que vocês mudem essa frequência, né? Porque vocês têm capacidade sim, vocês têm valor sim para serem reconhecidos. Vamos ver mais aqui, mensagem com o tarô. Oito de copas, a força, 3 de paus, o louco. Adapta a energia de vocês, aqui são leituras gerais, então capte somente aquilo que esteja falando, conversando com você, né? Então, alguns aqui estão até pensando em dar um passo adiante, né? Se jogar aí um novo empreendimento, de uma nova força, né? Uma nova conquista. Tem alguns de vocês que estão querendo deixar aí algum lugar, né? Por se sentirem mal valorizados, mal reconhecidos. E eu vejo também que quem optar por essa opção, né, de dar um novo rumo na vida, que é favorável, né? Nós temos aqui com o carro, né, se confirmando, né, a saída de vocês para um outro lugar, tá? Então, quem tiver aí com essa ideia, né, de deixar algo, né, vocês podem ter se dedicado há muito tempo em algum lugar, e conforme vocês não receberam esse reconhecimento, vocês estão querendo ir para uma nova oportunidade. E aqui alguns de vocês podem ter recebido o convite, né? Porque como o carro fala também dessa questão de a mocinha tá ali olhando para que lado vai, vocês podem estar pensando se ficam ou se vão, tá? E também quem aqui nessa situação está pensando aí, eu vejo favorável, né? Então, alguns de vocês aí estão aí, chegaram aqui nessa leitura porque estão em dúvida, né, a respeito de qual caminho seguir, qual direção, mas eu vejo aqui bem favorável, mas escutem o coração de vocês, se precisar mais tempo para tomar a decisão, tome, fique o tempo necessário, né, mas de certa forma as cartas estão bem favoráveis para que você deixe algo, mesmo que você tenha se dedicado aí com muito afinco, né? Rainha de paus, o mundo. 10 de ouros. 6 de paus. Aqui fala do reconhecimento, tá? Aqui fala que esse seu momento de poder, de glória, tá muito perto de chegar, né? São cartas excelentes. Tá falando aqui que se você já deu esse passo, né? Se você tá perguntando se realmente você fez a escolha certa, aqui diz que sim, né? A carta da Rainha de Paus é uma rainha muito impetuosa, muito corajosa, né? Então aqui alguns de vocês vão estar recuperando aí a sua força, né? A sua vitalidade, e os louros da vitória vêm, né? Seu reconhecimento, ele chega aqui com esses 6 de paus, né? Então, aqui a mensagem está bem bonita, bem redondinha, falando dessa questão de empoderamento, de realizações,
E não importa, né, se você é homem e está ouvindo essa leitura, porque eu falei da rainha de paus, ela é uma energia e serve tanto para homem quanto para mulher, falando aí de reconhecimento, né? Então tá falando que vem, tá? Esse reconhecimento vem. Não que seja exatamente ruim a situação, né, de quem queira ficar, mas talvez possa ser que demore ainda para esse sol sair, né? E quem decidir realmente tomar um novo rumo, um novo passo, talvez as coisas aconteçam de uma forma mais rápida, né? Então, a grande dúvida pode ser essa aqui, de alguns que estiveram nessa leitura, de ficar ou ir, né? Ou se você já deu esse passo, se está nessa expectativa, se as coisas vão acontecer, elas vão acontecer sim, tá? Vamos finalizar aqui com o baralho cigano. Para quem escolheu a Ônix. A cegonha. A dama. O sol. Favorável demais, gente. Quem tirou essa opção aqui da Ônix fala do sucesso, do reconhecimento, não tenham dúvida, acreditem, né? Se apoderem disso, não duvidem da capacidade de vocês, porque eu vejo, né, o sol brilhando muito em breve aí, vocês conquistando, né, com essa carta da cegonha, né, essa valorização, se você anda aí meio para baixo, com a autoestima, né, não tão boa como você se reconhece, saiba que você vai recuperar também a sua autoestima. Então é isso, grupinho 2, espero ter ajudado. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrevam no canal se gostaram da minha energia e gratidão a todos. Bora lá, grupinho que escolheu a drusinha de ametista, uma mensagem inicial aqui. Já sabemos do que vamos falar. Mensagem importante para o seu momento. Manifeste sonhos. Meus sonhos caminham para a verdade, para a realização. Manifeste aquilo que você quer. Com tarô. O carro, ele já estava querendo sair quando eu baralhei, né? O louco. A temperança. Já são 3 arcanos maiores. E o As de Ouro. Aqui tá falando, né, de uma decisão, de uma partida, de uma ação que você precisa tomar e que você já tem buscado equilíbrio em relação a isso, né? Então fala aqui de alguma oportunidade, talvez tomar uma atitude sobre isso, né? Quem sabe responder alguém, algum convite, né? As 3 leituras, elas estão um pouco parecidas, se você sentir de ouvir a opção, as opções anteriores, né? Escute. Mas aqui fala dessa decisão, dessa partida, desse equilíbrio que você tem buscado, né? Como se você estivesse já ponderando há algum tempo sobre o que fazer, como fazer da melhor forma possível, né? Então eu vejo aqui pessoas que não querem como tomar uma atitude como de qualquer maneira, né? Como se realmente você vislumbrasse algo. Aqui a gente também pode estar falando com algumas pessoas que estão querendo deixar aí um trabalho de CLT para empreender, né? Então vocês estão ponderando por isso, né? Então será a melhor atitude a fazer?
mudar para isso, né? Alguns estão buscando realmente um equilíbrio mental também, por isso dessa questão da mudança, talvez com a intenção de aproveitar um pouco mais a vida, né? Então tem esses questionamentos aqui, né? De tomar uma atitude, de fazer uma escolha, de tentar uma nova oportunidade, muito presente, tá? Só que eu vejo aqui que vocês estão fazendo isso com bastante cautela, com bastante ponderação, né? Vocês, apesar da carta do louco sair aqui, a temperança vem do lado, né? E talvez algo que vocês podem ter estado nessa situação por muito tempo, e é por isso que vocês não querem tomar essa atitude de qualquer maneira, né? Aqui fala também, né, que muitos de vocês refletem sobre isso porque vocês temem, né, ser julgados. Tem pessoas aqui que vão apontar o dedo para vocês, né, falando dessa atitude, dessa escolha, ou chamando vocês de maluco, né, porque vão falar, empreender não é tão simples assim, né, eu vejo pessoas querendo colocar aí areia na decisão de vocês, né, mas eu sinto vocês, assim, muito ponderados, maduros, né, no que estão fazendo, é como se vocês estivessem realmente analisando todas as bases, todas as dificuldades, né? É como se vocês também não fossem colocar todos os ovos no mesmo pote, né? Como se vocês fossem ter muito cuidado com os recursos de vocês, né? Eu vejo aqui uma certa segurança, né? Uma certa prudência, muito forte essa palavra aqui, prudência nas atitudes de vocês, tá? Mas fala sim que é super favorável esse passo que vocês estão querendo dar, essas escolhas dessa mudança de sair de algo talvez que foi na sua vida durante muito tempo, né? Que vocês trabalharam durante muito tempo, se dedicaram muito tempo e que talvez dali também trouxeram o sustento da sua família ou ajudar alguém, mas que mesmo com toda essa prudência, vocês estão podem receber aí algumas críticas, ter alguns embates em relação a isso, pessoas podem realmente julgar vocês, estejam preparados, né? Fortaleça aí as bases de vocês para que quando esse momento chegar, vocês estejam firmes, seguros, né? Que fala mesmo da manifestação de sonhos, né? Algo que você pode ter nutrido no seu coração durante muito tempo. Rei de ouros. A sacerdotisa. A lua. Três de espadas. Para alguns de vocês, tá? Esse recadinho não é para todos. Toda essa movimentação, toda essa revolução na vida de vocês pode se ter se dado, né? Por algum tipo de situação emocional, algum, algum desgaste, alguma decepção muito forte, né? Mas é como se algo que vocês já tivessem intuído, né? Eu não vejo vocês aqui como se tivessem sido surpreendidos, né? Como se vocês já tivessem até essa pessoa que pode ter magoado, ferido o coração de vocês, é como se ela tivesse dado sinais, né? Aqui também a gente pode estar falando de uma sociedade, tá? Para alguns é uma sociedade que será desfeita e que você vai abrir aí seu negócio. Para alguns aqui, eu não sei porquê, me veio muito essa questão de abrir o seu pet shop, né? Então você pode ter trabalhado com outras coisas a vida toda e a minha verdadeiro sonho, a minha verdadeira vontade, né? Muito forte ver essa questão aqui de um pet shop, mas pode ser uma outra profissão qualquer, né? Adapte a sua realidade. Mas assim, a partir do momento que você viu que algo não era justo, que talvez não fosse tão que você estava se desgastando, e você fala, será que não é hora? Foi lá e pesou, né, com essa questão da temperança,
Foi lá, pesou os pós e contras, será que não é o meu momento de realmente partir para os meus sonhos? E aqui tá, né, falando que você tá agindo com muita prudência, né, com muita segurança, e eu vejo que tem tudo para dar certo, tá? Vamos finalizar aqui o grupinho que escolheu a Dureza de Ametista com o baralho cigano, uma mensagem final. A dama, a cegonha. Aqui sim fala de conquistas, né? A árvore não é uma carta tão rápida, mas tudo que você está querendo fazer vai ocorrer de uma forma muito saudável, vai ter raízes fortes, né? Vai exigir muito de você, mas fala com essa carta da cegonha, né? Que você tem toda a capacidade para erguer esse negócio. Então saiba exatamente, né, aonde você está se envolvendo. Fala aqui dessa segurança, né, de você estar fazendo isso. Eu vejo que é como se você tivesse plena noção daquilo que você vai fazer, né? É um trabalho que talvez demore, né? Porque a carta da árvore não é uma carta rápida, mas que ela vai ter bases fortes, né? Que você pode ampliar isso no futuro, né? Próximo, mas que no início talvez seja muito você. Vai depender muito das suas atitudes, da sua dedicação, né, do seu empenho, mas que você tem todas as qualidades para realmente erguer isso em bases sólidas, em bases firmes e que isso dê frutos, né? As cartas foram extremamente positivas aqui em relação a negócios, tá bom? Então é isso. Não deixe de curtir o vídeo. Se gostou da minha energia, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e gratidão a todos.